Olá, turma, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre o gênero textual conto de terror. Então, o que é o conto de terror? Ele é um gênero que apresenta uma história em que coisas estranhas e inexplicáveis acontecem. Seu principal elemento é o suspense, criado a partir das ações das personagens e da caracterização do espaço. A narrativa ela é baseada em situações que desafiam a lógica com a presença de elementos sobrenaturais. Então, quando a gente fala em filme ou conto de terror, a gente deve estar ligado à palavra medo, às coisas estranhas e inexplicáveis que vão começar a acontecer dentro da narrativa, criaturas assustadoras, aparições sobrenaturais e surpresas horripilantes. Então, todos esses termos, todo esse sentimento, essa aura aí, que vai envolver essa narrativa, como por exemplo a caracterização do espaço, o suspense criado nas ações das personagens. Então, todos esses elementos vão fazer parte da constituição desse gênero textual chamado de conto de terror. Bom, e quem é? A que tipo de pessoas, qual é o público que se interessa por esse tipo de leitura? São leitores interessados em histórias que despertam a curiosidade e o medo. Então, quem geralmente lê esse tipo de literatura são pessoas curiosas, E que gostam de sentir essa sensação de medo. E qual é a finalidade deste gênero? Então, a finalidade é entreter, mas pode levar também o leitor a refletir sobre a angústia que a morte e o desconhecido causam no ser humano. Então, além de divertir, como já foi dito, ele também leva o leitor a refletir sobre determinados assuntos da vida, em especial a morte, e que está relacionado à questão do desconhecido do ser humano. Qual é o objetivo de quem escreve esse tipo de texto? É levar o leitor a se envolver com a narrativa de forma a provocar medo, pavor, tá certo? Então, esse tipo de leitura, ela está muito relacionada, a essa questão do medo, do pavor, do pânico, tá certo? E aonde a gente encontra esse tipo de leitura, tá? Onde te vê a questão do terror? Em livros, em filmes, revistas impressas e digitais, blogs, sites e e-books. E nós vamos falar agora de como é que esse gênero textual se organiza. O conto de terror, ele organiza-se como uma narrativa. Ele constrói-se a partir primeiro da situação inicial, tá? Que é marcada por um estado de equilíbrio, então é onde vai ser apresentados os personagens, o espaço onde vai se passar a história, a narrativa. Então, a situação inicial é o estado de equilíbrio da narrativa. Em seguida, nós vamos ter a complicação, que nada mais é do que a apresentação do conflito, tá? Então é o conflito que nesse momento é que o conflito da história ele vai ser apresentado. Em seguida nós temos o clímax, tá? Que é o ponto máximo da história, é onde a questão do suspense, do terror, do pavor ficam mais concentrados, porque é o momento de maior tensão da narrativa. E por fim, nós temos o desfecho, tá? Que é a resolução do conflito, ou seja, é aonde a história toda vai ser concluída, o conflito ele vai ser resolvido, tá certo? A gente vai observar que dentro dessa narrativa vai haver um grande número de descrição, tá? Que vai nos remeter ao universo do sobrenatural e os finais dessas narrativas nunca são felizes, tá certo? Então, são narrativas bastante interessantes, porque elas são muito bem elaboradas, vão ter muitas descrições que vão envolver o leitor na trama, tá certo? Vamos verificar agora as características desse tipo de narrativa.
Primeira característica é que a história, na verdade, ela é uma história fictícia, tá? O que é fictícia? É algo imaginário, inventado. Então, as histórias, os contos de terror, eles não são reais, eles são inventados, imaginados, tá certo? Outra é que o tempo e espaço nem sempre são determinados. Esses dois elementos que compõem a narrativa, como o tempo e espaço, nem sempre nesses contos eles vêm definidos exatamente em que momento essa história se passou, em que espaço de tempo. Então é algo que fica, na maioria das vezes, indefinido, certo? Outra característica é que elas apresentam substantivos, tá? Que vão remeter ao universo sobrenatural. Então, vão ter substantivos ali, por exemplo, como morte, sangue, pânico. Então, vão ter algumas palavras, alguns substantivos que eles vão estar relacionados, eles vão nos remeter à questão do universo do sobrenatural, tá? Nós vamos verificar também a presença de adjetivos expressivos e locuções adjetivas, tá? E eles vão ajudar a criar o clima de terror e também caracterizar o ambiente da história. Então, tanto os adjetivos quanto as locuções adjetivas, elas vão estar relacionadas à questão do clima de terror, né? Eles vão ajudar aí a caracterizar tanto esse clima de terror, a criar esse clima de terror e a caracterizar o ambiente da história, o espaço onde a história se passa. Outra característica são os advérbios, tá? A presença de advérbios de modo, de tempo, de lugar, e eles vão ser usados para construir a tensão da história. Então, são palavras, né, que vão ajudar, na verdade, a construir essa tensão que vai envolver, né, este momento aí dos contos de terror. Outra característica são os verbos de elocução e de ação, tá? Como, por exemplo, perguntar, responder, exclamar, gritou. Então, são palavras que vão ser utilizadas e que vão ajudar aí na construção dessa narrativa. Também serão usados travessão no discurso direto. O que é o discurso direto, para a gente estar lembrando? É quando você quer representar, né? A fala é uma forma de você representar a fala do personagem. Então sempre será introduzido pelo travessão, porque vai ter fala da personagem aí no conto, tá certo? Outra característica é as reticências, a presença das reticências como recursos para enfatizar o suspense. Por quê? Porque esse sinal de pontuação, né, ele deixa algo suspenso, ele interrompe a fala e vai deixar com que o leitor fique imaginando. Então isso vai fazer com que crie, né, vai criar todo esse ambiente de suspense aí dentro da história. E por fim, nós vamos ter os pronomes e verbos em primeira ou terceira pessoa, e isso vai caracterizar o foco narrativo. Então, o foco narrativo desse tipo de história, ele pode ser em primeira pessoa, quando o narrador, ele é um narrador personagem, então essa história pode ser escrita por um narrador personagem, ou em terceira pessoa, ou seja, o narrador, ele apenas, né, conhece a história, ele narra a história, porém ele não é personagem dessa história, tá certo? Então o foco narrativo pode ser em primeira ou terceira pessoa. No nosso material didático, nós temos o conto A Máscara da Morte Rubra, tá certo? Que nós vamos fazer a leitura deste texto e vamos interpretar. E nele nós vamos verificar que uma terrível epidemia ela toma a forma da morte e para encontrar-se com aqueles que achavam que poderiam enganá-la. Então, como será este encontro? Então, a gente já começa a imaginar como vai ser esse encontro, né, da morte, né, com as pessoas que achavam que poderiam enganá-la. Então, é o que nós vamos fazer logo em seguida a essa aula, tá certo? E interpretar esse nosso conto de terror. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Nós vamos ficar por aqui e até a próxima.